The Daleks have discovered the secret of time travel. We have invaded Earth again. We have changed the pattern of history. Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou o seu host Fred Pavão e aqui ao meu lado está ela, que estava com saudade dos Daleks. Thaís Alves. Sempre com saudade dos Daleks. O melhor vilão Tava desta sumido, rapaz, série. tava sumido. Com certeza. Menina sumida, né? Não, pra mim, melhor vilão dessa série. Já Pois tava é. morrendo de saudade. Que bom que eles voltaram. Né, cara, a gente tá aí há quantos anos sem Dalek? Desde que Foram desapareceu a última 5 vez? anos sem Daleks. 5 anos sem Daleks, cara. Então, assim, esse foi, Day of the Daleks, foi realmente o dia dos Daleks. Foi. O retorno triunfal dos Daleks. Não é um arco gigantesco, super mega conturbado. Não mas... é um Daleks Master Plan, não né? é, mas marcou aí. Foi um momento especial para a história dos Daleks e do Terceiro Doutor, né, Pois cara? é, né, gente? Porque a gente está entrando aí na 9ª temporada da série. Sim, inclusive, olha só como a gente fez tudo certinho, tudo alinhado, como o É, DWRcast sempre o quer, timing, cara. né? Exatamente, o timing do DWRcast nunca falha, porque esse, de edição regular, é o DWRcast 230, cravadinho, zeradinho, a gente tá começando a temporada nova. Certinho, que é o primeiro arco aí, né? Começando a 9ª, então, olha aí, né? Esse timing é muito... Pois é, cara. mágico. É a volta de Dalek, é a estreia de Ogron, que é um alien que não tinha aparecido ainda. Também. E é a primeira vez que os Daleks aparecem em cores. É verdade, o que marca também é outro grande momento, porque essa não é só a volta dos Daleks, a estreia dos Ogron, é a estreia do Dalek Caramelo. Não, realmente, é marcante. O Dalek Caramelo Eu ele acho tem que uma presença... tudo isso que a gente falou não é marcante o suficiente, mas o Dalek Caramelo é muito marcante. O Dalek Caramelo é tipo o vira-lata caramelo. Exato. O brasileiro caramelo, né, cara? Exatamente. Ele é tão gracioso que ele devia estar na nota de R$200. Exatamente, foi anunciado essa semana, o governo brasileiro falou, vai ter nota de R$200. Eu apoio o Dalek Caramelo na nota de R$200. Porque tem a história do Lobo Guará, que é o bolo Guaraná, né? O Bololô Guarará. Isso, exatamente. Mas eu acho que tinha que ter um Dalek Caramelo Dalek na Caramelo nota. de 200. Em Scaro deve ter, né? Pois é, o real escarense, a nota de R$200 escarenses, tem o Dalek Caramelo, tá pensando o quê? Muito provavelmente sim. Vamos parar de enrolar e vamos lá manter a segurança dos cônsuls ali da Conferência de Paz. Mais uma vez. Mais uma vez. Simbora. Então estamos aí, né, cara? Começando a 9ª temporada de Doctor Who. É curioso porque a gente vem aí de uma temporada, né? A 8ª temporada ela foi marcada pela presença constante de o que é hoje um vilão clássico, um vilão emblemático, que é justamente o Mestre. Né? A gente teve ele ao longo da 8ª temporada inteira. E agora, chega a ser esquisito a gente ter uma história de Doctor Who em que a gente não tem o Mestre, assim, tipo, é óbvio, eu sabia que não tinha o Mestre nessa história. Mas até porque, enfim, eu já tinha assistido esse episódio várias vezes. Claro. Mas quando eu tava assistindo, eu fiquei pensando assim, tá, que hora vai aparecer? A gente vai descobrir que o Mestre tá por trás dessa merda e que tá engatilhando tudo isso. Eu também fiquei bem acostumada com a presença do nosso querido Delgadão aí, Pois é. né? A gente teve uma primeira temporada com Alice Shaw. Sim. Aí depois a gente teve todo esse arco de histórias, Aí é mestre, né? mestre. Arcos de histórias com o Mestre que foi maravilhoso, assim. A 8ª é ótima. E eu fiquei tão acostumada que agora, tipo, dar um novo inimigo para o Doutor. Um novo velho inimigo, né? Novo velho, né? A primeira vez que o Terceiro encontra os Daleks, tive a mesma sensação que você. Tipo, cara, fica... e o Mestre? Ele vai aparecer quando? Cadê o Mestre? Não, de novo, a gente sabia ele que não, tá mas... por trás disso tudo. Mas assim, do jeito, a gente, num contexto assim, de a gente tá acostumado a ver o Mestre fazendo das suas peripécias, muito daria pra colocar ele nessa história e, ele tava por trás do... ele que tava. Que tinha dado a ideia pros Daleks e não tem Sei Mestre lá, nesse arco, né? A gente tem só os Daleks, né? Apenas. Confesso que sim, os Daleks Ogron são meu vilão favorito e tal, mas... Mais do que o Mestre? Você gosta mais de Daleks? Mais de Dalek do que do Mestre. Engraçado. Mas o Mestre do Delgado, ele me conquistou de tal forma, né? Você me conquistou. Isso, desse jeito mesmo. Entendi. Que, nossa, tô com saudade dele, assim, Sim, sabe? sim. Porque senti falta mesmo. Logo ele aparece de novo. Mas o lance não é esse. Tipo, a gente tem aí outra coisa também, né? A Era do Pertwee, ela não foi marcada em nenhum momento por Cybermen também. Pois é, também, né, cara? tivemos essa falta A aí. gente vai ter aí, né, tem áudios que tem Cybermen com o Terceiro Doutor, agora da Big Finish, ultimamente, mas até o final da era Pertwee, a gente não tem nenhum Cybermen aparecendo, que é muito triste. Muito mas a triste. gente compensa tendo, né, como eu falei, a gente tem aí
a introdução de outras raças, né? A gente vai ter Siluri Várias, aparecendo, é. daqui a pouco vai estar aparecendo Sea Devil também. Muito legal. A gente tem os Ogrons aparecendo nesse também, que é uma primeira vez. Aham. E, enfim, e Dalek também, os Daleks seguram muito, né, cara? Apesar Sempre. desse ser um arco que nem era pra ter Dalek, né? Pois é, né, gente? A gente vai falar isso aí mais pra frente nas curiosidades, Sim. mas a princípio não teriam Daleks É. nesse episódio, tanto que a gente tem muito bem estabelecidas aí as duas grandes frentes, né? Sim. Que são justamente os guerrilheiros, A guerrilha. né? E os humanos lá do futuro e tudo Os guerrilheiros mais. são do futuro também, mas É. é a organização do mal Isso. e os guerrilheiros ali, os rebeldes. E como todo bom arco do Pertwee, né? Ele é muito muito político. político, sim, sim. E nem tudo é preto no branco, existem várias Até áreas porque cinzentas. estamos em cores. Ah! Tá Se pensando fosse, que... se fosse Patrick Troughton, seria preto no branco. Com certeza. Se fosse William Hartnell, seria preto no branco. Aqui não. Pois é. E o gancho da política, ele já entra aí logo no começo do episódio, que a gente tem mais uma vez o brigadeiro tendo que apagar um fogo numa conferência da ONU. Então, isso é curioso também, né? Porque a gente tem, apesar de não termos o mestre nessa jogada toda, a gente tem um elemento de algo que apareceu num arco com o mestre, que é justamente a Conferência de Paz. Isso. Né? A Conferência de Paz é a mesma Conferência de Paz, não é exatamente o mesmo dia, óbvio, Não, mas é o mesmo evento, é uma outra edição do Isso, evento isso. que a gente tem lá em Mind of Evil. Exatamente. Lembra que tinha a Keller Machine e tudo mais? Que Muito legal esse tinha arco. todo aquele lance lá com a máquina que puxava a maldade das pessoas e tudo mais. Aquilo Aham. era uma conferência de paz. Sim. E aqui a gente tá tendo uma outra conferência de paz que também tá envolta em muito problema, Aham. porque em tese esse dia da conferência de paz é o estopim pro fim do mundo. Da Terceira Guerra Mundial, né? Exatamente, né? O estopim que causaria a Terceira Guerra Mundial Isso. e que faria o mundo ir pra desgraça total Não, no século total. 22. Ele fala assim, né? O cara, ele fala muito assim, não, a partir do século que vem, que é o século XXI, tá, Que é gente? onde nós que é estamos. onde nós estamos, Porque é muito- então, é a população importante vai isso. ser dizimada e não sei o que não sei o que lá. Eu falo, ih, caralho, Olha, o coronavírus. não tá tão longe. Ó, não, é engraçado a gente falar Eu isso, tô né? brincando, Porque tá longe sim, pelo amor de Deus. olha que louco. A gente tá em 2020. Isso. Significa, pensa você, só pra dar uma perspectiva. pra você. Significa? Significa que nós temos ouvintes que nasceram depois de 2001, a gente sabe disso. Oh. Só que, veja você, os nossos ouvintes tipo 17, 18, 19 anos, todos nasceram no século 21. Exatamente. É que a gente acha que tipo o século 21 é modernão, mas a real é que tipo a gente pegou um tecão do século 20, cara. É verdade. Quer dizer, 10 anos, né? Pra Ser um nós, pouquinho mais, o né? século XXI era É algo o futuro. do futuro. É, tipo, o século XXI é o Uau! século XXI. Bug do milênio! O bug do milênio. Saudade. Saudade do que a gente não viveu, né? Porque o bug do milênio não aconteceu. Não aconteceu, gente. Era mentira. Era mentira. Mas era uma preocupação real. É, sim, claro. Mas sim, você tem toda a razão. A gente super tá vivendo no futuro mesmo, né? Só que esses caras estão mais ainda no futuro, que é século 22 já, né? Pois é. E o grande lance é esse, né? Eles têm... Tá tendo esse lance da Conferência de Paz. E, né, o grande problema é que, do nada, tipo, no começo do arco, a gente vê que o principal cara ali, que é o Styles, Sir Styles... Sir Reginald. Reginald Styles, ele vê um fantasma. E Tum, aí tum. ele já bate, né? Ó, liga pra Unity, ó, vi um negócio aqui e tal, não sei o quê. A E Unity óbvio- é prontamente acionada. e aí, óbvio que quem vai tomar conta disso é o encarregado de casos estranhos. O Que é o doutor. doutor. Eu vou colocar o meu melhor homem no trabalho, né? É. O brigadeiro fala. E corta pro doutor. E ele tá ali consertando, tentando consertar a Tardes de novo. De novo. Essa é a gimmick dele por um bom tempo, né? Porque ele fica tentando, de tudo que é jeito, dar consertar atrás pra poder sair dali. Não, ele tá Eu acho que nessa desesperado. altura do campeonato, se ele conserta, ele ainda fica pra ajudar em muita coisa, porque ele já se apegou a muita coisa ali. Será? Não, você pegou, mas ele Na não deixa de temporada tentar. passada ele deu uma Mas saída. agora tá de boa já, né? Na verdade, ele sempre tá a par de poder ir embora, mas eu não acho que ele negaria ajuda. De forma alguma. Não, com certeza Tanto que ele não. até para de fazer o que ele tá fazendo pra ver o caso, né? Com O certeza. grande lance do doutor é que ele é muito inquisitivo. Então, tipo, quando tem alguma coisa, ele já vai querer ver o que tá acontecendo. Exato. O mistério por trás. Ele é curioso, né, É, pra saber o que tá rolando. Mas é muito legal que esta cena é interessante porque ele está lá, mexendo na Tardes. A Jo Grant Ele tá e a Jo, perguntando, né, fazendo várias perguntas ali, porque ela não sabe exatamente. De cabelo novo. É, Um lógico. cabelo que tem, novamente, você vai falar isso aqui, tem cheirinho dos anos 70. Pra Apesar de em caraca. tese estar nos anos 80. Gente, por favor, né? E aí, assim, Você usaria esse cabelinho? É só
Eu usaria, com Um certeza. cabelinho bonitinho, Acho cara. bonitinho. Aliás, eu usaria vários cabelos da série clássica, você quer saber? Cabelo de Bárbara, né? Cabelo aquela amaria fazer a comédia. Aliás, tinha que voltar essa moda. Não, a moda é cíclica, não tá na hora de voltar Essa isso moda já. não voltou, Talvez né? ainda não voltou. Deve a gente ser não sabe, difícil de a gente fazer, não não sei. sabe em qual ponto do círculo a gente tá. Né? É verdade, Tem é isso. verdade. Mas enfim, Uma hora volta. Ela tá com um visual meio rancheirinho nesse... A única coisa que eu não quero que volte é a permanente, cara. Ah, permanente é que a gente foda. pegou essa época Nossa. e era bem feio. Não, Mas não enfim, quero, não quero. de qualquer forma, a gente tem a Jo nesse visual rancheirinha. Super cowgirl, né? É. Não confundir com call girl, É, e sim caldo cow. a vaqueira. Isso, vaqueirinha, exatamente. isso. E aí, do nada, a porta ali se abre e quem entra? O doutor e a Jo. O doutor ele tá Mas abaixado, o que é isso? ele tá abaixado mexendo no painel, e aí do nada abre a porta e aparece ele com a Jo falando entre si, e aí a Jo do presente, né, ela veio e fala, ué, o que é isso? Mas sou Aí eu. o doutor do futuro fala, não, relaxa, daqui a pouco você Tá não vai de ver boa. mais, tá de boa. E aí o doutor estoura o negócio do doutor mexendo, ele sai, aí, tudo bem. Eles se Ele conversam. ele fala, o que você tá fazendo aqui? Aí ela, mas doutor, é outro você e outro eu que tá acontecendo. Ele, não, calma. Tá de boa. Daqui a pouco eles voltam pro ponto certo da linha do tempo deles. Ou a gente vai voltar, não sei. Porque o grande lance... muito legal, porque o doutor, pra ele é tudo muito natural, né? Aí ele... Pra gente também. A gente vê e, tipo, já é normal. Beleza. É ele do futuro que passou, deu uma olhadinha e foi embora. E o do presente, ele fala pro do futuro assim... Nossa, mas a gente não pode estar se encontrando. Isso aqui é um paradoxo. Vamos fazer alguma coisa pra isso ser impedido, né? Tipo, não pode ter dois de nós ao mesmo tempo. Mas é engraçado porque não é nada que vai ser trabalhado depois, né? A gente sabe que até tinha ideias de, eventualmente a gente ia ver essa cena da perspectiva deles na porta. Isso. Mas não tem, é só um negócio, é só uma ceninha engraçada, Eu acho que não precisa, porque eles já se viram, né? A gente já sabe o que aconteceu, então não tem problema. Mas é muito legal essa coisa de, nós não podemos estar aqui no mesmo espaço e tempo. Tipo, existe no doutor já esse conhecimento de que... não, claro, você não pode cruzar a sua própria linha. Isso, exatamente. Pra ele já tem esse conhecimento. Tipo, é uma coisa que já veio lá da academia, de Gallifrey. Tipo, inclusive, não podemos, vamos impedir. É importante você falar isso, porque a gente tem ali, na hora que ele tá consertando, a Jo, ela pergunta, né? Pô, mas qual o lance? Toda hora tu quer consertar esse negócio? Ele fala, não, eu quero sair e tal. Mas por quê? Você quer trabalhar pro seu povo? Aí ele fala, não, trabalhar pro Alto Conselho dos Senhores do Tempo, nem ferrando. Eu quero trabalhar pra mim. Porque ela Então fala é citado assim, o High Council, isso é legal pra caramba. É muito legal. Porque ela fala assim, mas a gente já não viajou no tempo? Aí ele falou, a gente viajou no tempo porque os senhores do tempo quiseram. Eu quero viajar porque eu quero. Pra onde eu quero, pra quando eu quero. A minha maneira, né? Exatamente. Né? E aí, tudo bem, o brigadeiro chega, ele fala, você tem uma missão. E aí eles vão lá pra casa, lá do tal do Sir Reginald, pra ver o que tá acontecendo, averiguar essa situação aí do fantasma, né? Suposto fantasma, né? E aí, quando eles chegam lá, é muito interessante, porque o cara, ele nega que tudo aconteceu. Do nada, né? É mentira! Não sei de nada, é mentira, não tem fantasma nenhum. Aí o brigadeiro até fala, ele fica fazendo calma várias aí. desculpas, tipo, não, deve ter sido... Fui eu que abri a janela. Eu quebrei a janela, não foi nada. Tipo, ele tentou dar uma desviada. Aí a gente vê que tanto o brigadeiro quanto o doutor, eles sabem que é mentira isso, né? Aí o brigadeiro até fala, senhor, eu acho que você passou por um nervoso aí, um estresse, você deve estar querendo encobrir, mas realmente aconteceu alguma coisa. Aí o doutor fala, até porque tem lama aqui, tipo, se tem lama, como alguém entrou, você que isso, saiu, né? cagou o pé e voltou, É. Aí você vê que já fica um clima de merda, porque esse cara, o Sir Reginald, ele é meio estourado, ele é meio escroto com o doutor. Exato. E aí o doutor não vai muito com a cara dele, ele não vai muito com a cara do doutor, e meio que o assunto fica por isso mesmo. Aquele clima, né? E ele tem que ir lá pra Pequim. Sim, né? Que inclusive não é Beijing, é Pequim. Pequim. Né? Inclusive isso foi muito legal, cara, de ver, porque acho que Beijing talvez seja só em inglês americano, não sei, porque talvez. eles falam Pequim igual a gente, Pequim. E aí, esse cara tinha que ir para Pequim para fazer as negociações, para trazer as delegações dos outros países para fazer esse tratado, não sei o quê. A conferência. A conferência e tal. Então, assim, ele fala, olha, você me desculpe, mas eu preciso ir. Eu tô com hora, meu voo tá para sair. E no fim, o doutor e a Jo passam a noite na casa para ver se pra ver esse se tal outro fantasma, fenômeno aparece. Né, entre aspas, né, eles chamam de fantasma, aparece de novo. E é muito engraçado isso, porque a gente vê que por um pedacinho desse arco, né, um arco de 4 episódios, a gente acabou não falando isso, mas esses primeiros episódios é um clima quase que de terrorzinho, assim. Porque a casa era aquelas casas grandona, bem casa britânica mesmo, de pedra, grandona. Cara de uma assombrada mesmo, né? Aí você vê que, tipo, o doutor tá mó de boa, tá comendo um queijo gorgonzola, tomando um vinho. Queijo e vinho. E a Jo tá tipo, doutor, mas
e se tiver fantasma mesmo? Aí tem uma hora que ele fala com ela, medo, ela né? pula pra trás, ele, calma, sou só eu, cara. Não tudo tem bem. fantasma, fica tranquila, cara. Tadinha da Jo Grant. E não estão só eles, né? Tem que lembrar também que tá o doutor e a Jo, eles ficam no salão principal. Isso. E o pessoal lá fora, né, tá de guarda. A gente tem tanto o Bento quanto o Yates Isso. tomando conta ali, Tem né? os O caras da Sargento Bento e o Unity. Capitão Yates. Tem os caras da Unity ali, claro, fazendo a guarda, Sim. porque não iam deixar o doutor e a Jo sozinhos ali e tudo Poderia, né? mais. Mas eu acho que é porque vai que acontece em outros pontos da casa também, né? É. E aí entra em cena nosso grupo de guerrilheiros. A princípio são 3, né? 2 caras e uma mulher. Sim. E aí eles estão ali de butuquinha ali na casa. E aí eles já querem ir. Aí a mulher fala, não, vamos esperar até amanhecer o dia. Nem que o dia amanhece, eles já dão uns tiros ali nos caras da Unity. É, tem aquela troca de tiro básica, né? E aí, eventualmente, eles entram na casa e atacam, sim, o doutor e a Jo. É, eles chegam a prender ela. Mas uma coisa importante também, isso é uma cenas assim fazem um bom arco pra mim, de verdade, cara. Antes da gente ter, né, eles invadindo e tudo mais, na noite anterior, né, que tá ali aquele momento meio eerie, a Jo tá com medo, tá? O doutor, ela pergunta com o doutor o que ele tá fazendo. Ele, não, eu tô comendo aqui meu queijinho, tô tomando meu vinho. Aí ela tenta dar uma traficada em comida pro Bento. Pode crer, eu adorei essa cena. Ela vai lá fora, o Bento tá lá, ela, você tá com fome? Ele, um pouquinho. Ela, não, peraí. Ela vai, cata um pedaço da roda de queijo. Sim. E uma taça e leva pra ele, né? Aí ele vai, mó de bolho, Jo, obrigado. E aí, na hora que ele vai começar a comer, vem o Yates e fala assim, ô Bento, o que você tá fazendo? Se você tá em serviço, que porra é essa? Não pode comer nem beber, você tá doido? Vai, troca de lugar comigo, pode ir pra lá que eu fico aqui. Aí ele manda o Bento embora, fica e come. O Bento fica chateadíssimo. Aí o Yates vai e come. Aí a Jo, pô, mas você mandou ele fora porque ele não podia comer? Aí ele fala, não, vantagens hierárquicas, eu estou acima dele, eu posso fazer o que quiser. Exatamente, e aí que o ranking dele é mais alto, né? E cara, e aí que eu fui me ligar, isso é verdade, cara, eu não lembrava disso. Porque Sargento Benton, né? Antes ele era Corporal Benton, Cabo Benton. Benton. Que o cabo é super baixinho. Cabo né? lá embaixo, é que a gente vê quando tá com o segundo doutor, é Corporal Benton ainda, é cabo. Isso. E aí ele, quando tá na era do terceiro doutor, ele já vira Sargento Benton. E o Mike Yates, ele é introduzido já na era do terceiro doutor. E ele já vem como capitão, então meio que faz essa falsa simetria na minha cabeça, tipo, o Bento tá há mais tempo, o rank dele é maior. Só que eu esqueci que, tipo, o capitão tá acima de sargento. Eu vou te falar que eu também tinha essa impressão de que o Benton tava acima do Yates. Não, Até porque o Yates é mais novinho. Ele parece, mas Parece, não. Então, mas isso menos, concepção falsa. A gente super falsa. Porque é só ver as patentes. Tipo, capitão é acima de sargento, ponto. Isso, exatamente. Cara, é muito engraçado essa cena. Foi o que você falou. Momentos assim que tornam o arco mais leve, mais engraçado, mais divertido. Porque não fica aquele negócio, tipo, guerra, tiro. Tipo, não, cara. Tiro, porrada e boba. Tem momentos pra ser um negócio que não é comédia. Mas é um momento leve, é um momento solto, sabe? É gostoso. É gostoso. Um pouco de comédia, assim. Eu dei risada, sabe? Sim, é risível, mas o que eu tô falando é assim, não é um negócio pastelão, sabe? Tipo, é só um momento descontraído que você olha e fala, olha aí, que filha da mãe, né, cara? Né? Tirou o queijo do outro. É isso, entendeu? É muito engraçado. De verdade, eu não tô falando isso de ironia, não. Eu acho uma cena legal pra caramba. Eu gostei bastante também. E aí, beleza, né? Entra lá os guerrilheiros na casa. Eles já tomam ali o doutor e a Jo. E, claro, né? Eles não sabem quem é esse cara. Então eles falam assim, então, Sir Reginald. Eles acham que o doutor é o Sir Reginald. Aí ele fala, olha, tudo bem, vocês querem me render aqui? Não tem problema. Só tem um probleminha aí nessa falação de vocês. O que é? Eu não sou o Reginald. Não sou eu só tô aqui. Vocês pegaram o cara errado. Ele nem tá aqui, ele tá viajando, fazendo um troco. Eu tô só passando um tempo aqui na casa dele. Aí não, porque isso é suspeito, porque você tá trabalhando com ele, que não sei o que lá. Os guerrilheiros, eles são muito assim, Guerrilheiros. Não, assim... Faca na caveira. Não, e você vê que assim, eles realmente estão muito preocupados com o que pode vir a acontecer. Eles são muito sérios, assim. Eles têm uma missão e a missão tem que ser cumprida ali, né? Isso, e aí a Jo tá ali, né, tentando fazer alguma coisa pra livrar os dois ali, e aí ela consegue pegar um aparelhinho que eles estão usando. Sim, aquela caixinha. É que na Aquela verdade assim, eles caixinha. prendem, qual é o lance? Eles amarram eles dois. Isso. E aí eles estão dando atenção só pro doutor. E a gente vê que enquanto eles estão lá interrogando o doutor, falando um monte de coisa, a Jo, ela tá usando as skills dela de infiltrator ali. Isso. E consegue se soltar. E na hora ela tunga uma das caixinhas que tá com eles. Ela fala, se vocês não soltarem a gente, eu vou estraçalhar essa caixa no chão e vocês vão ficar presos aqui. Porque nessa altura do campeonato eles já falam que eles são do século 22 e que eles estão aqui em uma missão, yada. E ela fala, beleza, eu vou quebrar esse negócio. Se vocês vão fazer missão ou não fazer missão, vão ficar presos Vocês vão ficar presos aqui. Aí eles estão meio cagando. A mulher fala, a gente tem outro aparelho desses, pode quebrar. Quebra aí. Na realidade até fala, cuidado, porque
cuidado que você vai fazer com essa máquina, porque ela é um aparelho sensível, você pode acabar, né, pode ser prejudicial pra você. E a Jo acha que é blefe. Ela fala assim, não, quer ver? E ela mexe no negócio e na hora ela vai parar no século 22, aí fica... Ela é transportada pra lá. Por um segundo... Sozinha. Fica um clima de, putz, será que a Jo morreu, né? Porque a gente sabe que não, né? Mas o doutor fala, o que aconteceu? Ele fala, ela foi jogada no fluxo do tempo, sem proteção. Tudo pode acontecer. Ela provavelmente vai morrer. E se ela não morrer, vai acontecer pior. Ela vai parar no século 22. Aí o doutor fala, mas aí pelo menos ela vai estar segura. Ele fala, não. Aí é até a menina que fala, é melhor que ela seja morta do que ela ir parada onde a gente veio. Exatamente. Eles falam assim mesmo. Exatamente. Antes, um pouquinho antes nesse arco, a gente vê o que tá acontecendo tanto no século 22. Pois é. Que é tão bizarro assim, né? A gente vê que o século 22 ele é meio sitiado, ele não é um lugar livre assim como é agora. Ele é um lugar com umas torres gigantes. Sim. E é um negócio bem distopia mesmo. Completamente distópico. E tem aquele cara lá, tem o que em tese é o vilão principal. Que é o inspetor, né? O controller. Ele fica ali, ele manda e desmanda no que tá acontecendo e a gente descobre que, na verdade, ele não tá aliado aos guerrilheiros. Não. Que ele é de uma força que opõe os guerrilheiros. Exato. E aí, por conta disso, ele tá mandando, ali, a gente acha que é ele, tá mandando os Ogrons pro passado pra poder dar cabo dos guerrilheiros e impedir a missão deles. E a gente já tinha visto os Ogrons mesmo. Então você vê, já olha aparecendo no passado. quantas forças estão aí atuando, né? E tem a força principal, que a gente descobre que esse cara, esse controlador, na verdade, ele tá amando dos Daleks, do trio de Daleks ali, que é o Dalek Caramelo e os outros dois ali. E os outros dois, exato. Só um parênteses, Dalek Caramelo é o nome que a gente deu, né? Ele é, na verdade, é Dalek dourado. Só que não é dourado, né? Aquilo claramente é marrom Aquela caramelo. tinta tá meio... mas tá com um pouco brilho. Mas em tese é Gold Dalek. Mas é o Dalek Caramelo, enfim. Ele tá amando desses 3 Daleks. Então, olha só. Os Daleks estão controlando o controller, o inspetor. Não rola controle mental nem nada, não. Eles só são os chefes do cara. Sim, assim, eles estão trabalhando ali, o cara tá tendo que trabalhar pra eles. E eles, ele e os humanos, né, que o pessoal que trabalha ali na base, por sua vez, estão mandando os Ogrons para o passado. Então, ó, Dalek, depois humanos, depois Ogrons. E ele explica, né, pra Jo que os Ogrons são como se fosse uma força policial, né, que trabalha ali pra eles e que fazem o trabalho sujo e pesado. Eles não sujam as mãos, né? Pois é, ele fala força policial, mas é meio louco isso, porque qual é o lance? Quando a gente pensa em força policial em Doctor Who, agora eu tô puxando tudo, tá? Série clássica e moderna. A gente pensa primeiro em quê? Judum. Eu pensei em Judum, Os Ogrons, eu não classificaria bem como uma força policial, porque não é como se eles estivessem do lado da lei, que, por exemplo, o Judum é assim, ele os Juduns, eles beiram... Neutrões, eles beiram um juiz dread, é assim, a lei é essa que eu vou fazer. Vamos cumprir. Independente dela ser pesada ou não, boa ou não, eu estou fazendo. Ou não. Os Ogrons é quem tá mandando neles. Então é mais como se eles fossem uma milícia. Isso, é mais ou menos isso, exatamente. Entendeu? Até porque a gente depois descobre que eles são sujões. Exatamente, eles são como se fossem caçadores. É que não são caçadores de recompensa, porque eles não estão caçando uma recompensa. Não. Mas o lance é, eles são pagos, eles são contratados, assim, de certa forma. E eles fazem o que você pagou pra eles fazerem. Então eles são uma milícia, eles não são uma polícia. Eles são controlados ali pelos humanos e tal. E é isso que eles fazem. Só enquanto os humanos estão a favor dos Daleks. Porque a gente descobre depois que, tipo, quando começa a rolar as intrigas que até o controller vira contra os Daleks, os Ogrons estão direto com os Daleks. Exatamente. E é muito bacana porque, claro, o doutor fica desesperado por conta da Jo ter ido pro futuro, e ele também não tem uma TARDIS pra ir pro futuro pra resgatá-la, né? Então ele fica só não tá funcionando. Então ele fica ali muito nervoso e tal. E aí eu até anotei aqui, o cliffhanger do segundo episódio é o doutor vendo o Dalek, é aquele momento em que ele vê o Dalek, que ele já tá ali no túnel, onde tem... em tese, né, uma máquina do tempo aí dos guerrilheiros, e ele consegue ser enviado para o futuro também. Sim. Nisso, a Jo, ela já foi meio que cortejada pelo inspetor. Porque o inspetor... Ele vai mó de boa com ela, né? Ele é engraçado, porque eu tava desconfiando muito do inspetor nessa hora, porque ele vende como se fosse uma coisa ótima, né? Tipo, apesar dele falar que teve guerra e tal, ele trata a Jo muito bem. Ele não trata ela como uma prisioneira. Então, é engraçado ele dá comida pra ela. Não, ele não só dá comida, ele dá comida boa. Trata pandeló, ele né? leva uva, leva ameixa. Aí ele falou, tá aqui umas frutas, eu acho que parece mais com a comida da sua época. Ela fala, obrigado. Ele fala, não, é porque hoje em dia isso acontece, a gente come só pasta e coisa... Vitamina, né? Em pastilha.
Faixinha não, é comprimido, né? Isso aqui eu acho que é mais palatável pra você, eu posso trazer mais amanhã. Aí ela fala, ela começa a conversar com ele e ela vê que tem um guarda. Ela fala, mas eu tô prisioneiro aqui? Ele fala, não, de forma alguma. Não, imagina. Eu coloquei ele aqui pra tomar conta, pra zelar pela sua segurança. No começo, a gente fica achando que esse cara tá mal intencionado. Tipo, no 1000%. Pô, ele tá fazendo isso pra lurar pra alguma coisa. Só que não, a gente vê que, tipo, ele tá genuinamente tratando ela bem porque ela não oferece ameaça alguma. Pois é, ela é super de boa, ela é super tranquila e ela também não desconfia dele em nenhum momento. É tipo, o clima é super sus, assim, é super de boa mesmo. Porque na verdade o que a gente vai descobrir ao decorrer do arco é que esse cara não é um vilão. Isso é uma coisa que eu acho muito legal nesse arco. O vilão que a gente é ensinado a já odiar automaticamente o arco inteiro, a desconfiar. A gente descobre que não que tipo, ele é só uma vítima de tudo isso. E ele é super bem intencionado. É isso que eu falei das áreas cinzentas que tem nesse arco. É muito gostoso você pegar um personagem que, cara, ele não tá nem do lado nem de outro. Quer dizer, ele tá do lado, entre aspas. Ele tá do lado dos humanos. Esse é o lance. Porque ele é um humano, claro. Porque o que ele vai explicar, né, depois que o doutor chega e indaga isso pra ele, é que ele fala assim, mas, pô, você tá trabalhando pros Daleks. Ele fala, sim, mas quando eu nasci, já tinha Dalek. Exato. Eu sou a terceira geração de pessoas que trabalham pra eles. Aí o doutor fala, a terceira geração de traidores, ele fala, não, você não sabe o tanto de gente que eu já salvei. Exatamente. Estando onde eu estou, porque eu não tinha opção. Eu tinha que ou trabalhar pra eles, ou eu ia ser só mais um cara que ia morrer. Eu comecei a trabalhar pra eles, e eu sempre dou um jeito de ajudar os humanos. Os guerrilheiros estão errados. Exato. Porque eles estão indo pro passado pra tentar zoar a história, e isso pode atrapalhar mais do que ajudar. De verdade, eu não sou contra os humanos. E fica muito claro que, assim, na posição em que ele está, ele faz o melhor que pode. Sim. Com o que ele tem. Sim. E por conta de estar numa posição de comando, sim, ele consegue ajudar bastante gente, mas ao mesmo tempo a gente não pode fechar os olhos, porque, por exemplo, quando o doutor ele chega lá, ele vê aquele trabalho escravo, ele vê um monte de pessoa trabalhando em situação, sim. Então, né, mas aí esse é o lance. escrava. Mas isso não é o cara, são os Daleks. Exato. Esse cara... Mas o cara dá uma passada de pano também. Então, mas ele passa pano porque... Veja, eu não tô defendendo o cara que está aliado aos Daleks, mas claro. como a série expõe ali, é que ele é só uma vítima dessas circunstâncias. Tipo, sim. Os Daleks estão ali escravizando, mas ele ainda tenta fazer ser do jeito menos pior, sabe? Eu também acho. E não só isso, os Daleks estão ali o tempo todo ameaçando o cara. Porque ele tem constantes conversas com os Daleks que querem saber o que está acontecendo. E os Daleks estão ali, sangue nos olhos, tem que matar todo mundo, tem que exterminar todo mundo, porque os inimigos dos Daleks, não sei o que lá. E o cara meio que tá fazendo o que pode com o que ele tem também, né? E quando o doutor chega lá, primeiro ele é tratado como prisioneiro. Sim. Então, assim, primeiro momento, esse cara vai preso e tal, eles prendem ele. Tem horas que ele cai no pau com o Ogron também. Isso é legal, isso é uma coisa maneira. Lá tem vários Aikido ali, né? Pois é, cara, isso é uma coisa maneira porque a introdução dos Ogrons na jogada é legal porque a gente finalmente tem um vilão, né? Nesse caso é vilão mesmo, né? A gente tem um alien que está em pé de igualdade com a porradaria do terceiro. Sim, o que é muito bacana, tipo, né? nos momentos que ele tem que partir pra agressão ação, física, o Ogron, você vê que tem uma hora que ele dá um raio no Ogron e ele não cai. E a gente fica meio preocupado, então, né? Rola uma luta meio justa ali. Pois é. E quando ele tá sendo capturado ali, né? Um dos caras que trabalha ali fala, você é um espião. E ele, tipo, Dos guerrilheiros, né? Imagina. Pelo contrário, né? Os guerrilheiros que estavam atrás de mim, eu fui capturado por eles. Mas o que eles falam, a lógica faz até sentido. Que eles falam assim, você claramente tá trabalhando com os guerrilheiros. Aí ele, não, mas como é que você chegou aqui? Ah, não, eu vim na máquina. De quem? Dos guerrilheiros. Então você tá com os guerrilheiros. Entendeu? Bom, ele foi de fato com os guerrilheiros, mas isso não significa que ele está trabalhando com eles, né? E ali o tempo todo o cara tá sendo interrogado, que não sei o que lá. E aí chega o controlador. Aí ele vira e fala, nossa, mas por que você tá aqui? Não, desculpa, foi um verdadeiro engano. Inclusive, sua amiga Jo Grant está aqui. Vamos ali. Eu vou levar você pra ela agora. E é nessa hora, né, que aquele cara que é um espião, ele tá de olhinho, Isso, né? porque tem um cara, ele é meio cientista, né? Um cara mais velho, que ele chega, ele é colocado pra meio que interrogar. Tomar conta do doutor, e aí quando sai todo mundo da sala, ele começa a perguntar ele, e aí, o que você sabe? O que eles mandaram de informação? O doutor, o que você tá falando? Não, como assim? Os guerrilheiros, o que eles mandaram pra mim? Então a gente vê espião. Qual era a grande tensão que tava rolando ali nesse complexo. Muito legal. Eles estavam desconfiando que tinha um espião. E achavam que era o doutor. Eles acharam quem é o espião. O cara que apareceu aqui do nada dizendo que não tava com os guerrilheiros, com certeza ele é o espião. Do século XX, ainda por cima, né? E aí não. Tinha realmente um espião que tava vazando informação pros guerrilheiros, que era esse cara. E ele tava infiltrado ali, Deus sabe há quanto tempo. Pois é. Porque ele já tá ali, funcionário da casa ali, já faz muito tempo que ele tava ali, né? Não, e acaba que o que ele vai fazer, ele não faz, porque
o chefão do controlador tira o doutor de lá e fala, não, peraí, foi um engano isso, eu vou te levar lá pra sua amiga. Me desculpe, viu? Aí eu vou te tratar pandeló também. Aí eles ficam... Toma aqui a uva. Não, aí eles ficam lá conversando, né? O doutor comendo a uva dele lá. Eu não sei se ele come uva. Eu não lembro. O Joe come uva. Mas assim, ele também é super bem tratado e é nessa hora que o controlador faz todo aquele discurso que você falou. Não, eu tô aqui pra ajudar. No começo é uma discussão, eles estão batendo boca e depois os ânimos vão se acalmando. O doutor, ele dá uma chamada na chincha no cara. Tipo, porra, o que você tá fazendo, né? Porque esse momento com o controlador é importante, porque é nessa hora que a gente descobre realmente o que tá pra acontecer, o que está acontecendo. Que ele fala assim, não, ó, o mundo, ele que conta essa parada, o mundo teve uma treta lá no século XX, e aí no século XXI começou, né, Dalek veio e passou a faca em todo mundo, e aí no século XXII tá do jeito que tá. Isso. Ele que deixa meio que as claras isso. Ele explica qual é a situação e tudo mais. Mas ainda falta umas peças nesse quebra-cabeça pra gente entender ainda. Não, com certeza, né? E aí rola um pega pra capar lá e o doutor consegue escapar numa motinha. Ele sai, que é muito engraçado, porque uma ele e a motinha Jo, eles saem correndo ali do complexo, né? Conseguem fugir de ogro, de um monte de coisa, e tem essa motinha estacionada na frente, e é uma... Conveniente, é uma micro... Não é nem uma moto, é um triciclo. Isso. É um micro triciclozinho com os pneus murchos. Super murcho, sério. Eu não botei fé que eles iam sair ali, ele né? vai voado nesse negócio, né, cara? Não, eu não botei fé que eles iam sair. Tipo, eu achei que a cena ia cortar, sabe? Tipo, não tem como os atores subirem ali e aquele negócio funcionar. Não, e vai rapidão. E ele puxa a cordinha ali, né, pra ligar o motor. E ele manda ver, ele e a Jo na garupinha e rola aquela perseguição, e tem efeitos, e não sei o que, não sei o que lá. A gente tá falando muito o que tá acontecendo com o doutor e com a Jo, por obviedade, mas no presente também está acontecendo coisas. Sim. Porque a gente vê que o Brigadeiro tá tendo que fazer ali as manobras dele com a Unity pra tentar controlar parte do problema que está lá. Porque, veja, ele ainda tem que se preocupar com o Consul e com tudo que vai rolar do evento. E tá pipocando o Ogron, tem guerrilheiro tudo que é lugar, porque o lance é que assim, a Jo foi pro futuro, aí depois o doutor foi pro futuro com a mulher e um dos caras. Dos guerrilheiros. Mas um ficou pra trás. Sim. E esse cara tá tocando terror lá. E aí a Unity tem que averiguar, tem que manter a segurança do local, entendeu? Sim, nesse meio tempo todo, o Brigadeiro, ele tá bem pistola. O tempo todo ele tá tendo que estar entrando em contato com o ministro. Entra em tanque não, em jeep. E vive no telefone ali, tem várias crises, tipo, ele tá num momento bem tenso ali. Porque ele tem que assegurar a segurança do evento e desse cara, desse Sir Reginald. Que não é a pessoa mais fácil do mundo. Não, e que já sofreu um ataque. Sim, né? sim. Então, assim, o tempo todo ele tá sob uma pressão enorme, entendeu? Assim, é um papo sério, real, assim, ele tá super estressado. E pra piorar, coisas aliens acontecendo no meio disso tudo, né? Pra ele é normal isso só mais uma quarta-feira, né? Ou sexta-feira, né? Que é o dia que vocês estão ouvindo esse podcast. Se ouviu no lançamento dele. Exatamente. Muito bem. E esse espião que tava ali na hora que o doutor foi preso, ele passa uma informação para os guerrilheiros que estão no século XX, lá no passado, e ele fala assim, esse doutor que veio pra cá, vocês conheceram ele? Conheceram, né? Então, ele é o maior inimigo dos Daleks. E aí os caras que estão lá, eles falam assim, caralho, se ele é o maior inimigo dos Daleks, ele é a nossa esperança. A gente não tem que estar tentando matar ele. A gente tem que ajudar ele. Pois é. E é aí que vira a chave, entendeu? Porque ele consegue ouvir dos Daleks. Na hora que os Daleks descobrem que o doutor tá lá, que é o próprio controlador que fala, chegou um cara que chama doutor aí. Doutor! Aquela voz. Ele é o inimigo. Ele é o inimigo, ele tem que ser destruído, exterminado. Em dado ponto, isso acontece, porque o doutor é pego, e aí ele tá ali, tipo, ele tá deitado naquela maca e tal, e aí o cara pergunta, e aí, ele que é o tal do doutor que é inimigo de vocês? Ele fala, mas a cara dele tá diferente. Tipo, muito ele legal. tinha outro rosto, e ele fala, mas não faz sentido. Ele fala, não, ele já mudou de rosto antes. E aí a gente vê no telão, aparece tanto o Troughton quanto o William Hartnell ali. É muito legal, né? Aparecem os dois primeiros doutores, mostrando aí que, tipo, os Daleks já conhecem eles de outros carnavais. Não, isso é legal, isso é importante também pra colocar as coisas em perspectiva no ângulo dos Daleks, porque poderiam ser Daleks antes de conhecer o Troughton, por exemplo. Poderia mesmo. Porque o que a gente sabe? Vamos lá. Vamos traçar uma leve linha do tempo dos Daleks. Os Daleks estavam lá em Skaro, a gente tem The Daleks, tem todo aquele lance.
vai aparecer Dalek outras vezes, e em The Chase a gente descobre que os Daleks dominaram a viagem no tempo. Isso mesmo. E aí, tanto que eles têm a máquina do tempo e tudo mais. Aham. Então, assim, poderiam ser Daleks depois de The Chase, mas antes de qualquer aventura com o Troughton. E não. Eles têm o conhecimento Eles do viram segundo. o Troughton, então Viram. é depois de todos os eventos com ele. É depois dos eventos de The Evil of the Daleks, Sim, inclusive, minimamente. né? Minimamente. Então, assim, é muito bacana. E eles falam assim, pra gente ter certeza que é o mesmo cara, a gente vai fazer um negócio do controle mental, né? É justamente essa Na hora que aparece, é. E nessa hora, o doutor tá ali deitado quase morto, né? Apagadíssimo, né? E aí chega lá o controlador e ele fala, gente, desculpa, mas se vocês continuarem desse jeito, ele vai morrer. Ele tem que ajudar a gente. Não, ele não vai ajudar, ele tem que se exterminar, não sei o quê. E o controlador passa uma lábia neles ali. Tipo, não, a gente tem que usar ele pra ele Ao nosso ajudar favor, a gente. Aí os Daleks realmente param de torturar. É como se fosse uma tortura ali. Sim. Pra eles lerem a mente do doutor e saber que é realmente é algo de invasivo, fato, né? a mesma pessoa, né? Aí quando eles botam o terceiro doutor de volta, ele ainda tá meio apagadão, né? Meio zuretinha, né? Coitado. Só sofre também esse doutor, Passou né? por um leve trauma ali na mesa. Exatamente. E aí os Daleks, nessa hora eles falam pro doutor e falam, nós já dominamos a viagem no tempo. Mas ele já sabia, né, disso. Sim, sim. Porque vários eventos The Chase. já mostraram que isso aconteceu e tudo mais. E aí o inspetor convence os Daleks que usando o doutor eles vão conseguir capturar os guerrilheiros. Sim. E é por isso que os Daleks falam, beleza, a gente topa essa ajuda aí. Mas só até certo ponto. também. Eu tô aceitando até onde dá, porque na hora que apertar o cinto eu vou exterminar todo mundo, beleza? Beleza. Beleza. E o inspetor diz assim pro doutor, né? Que no século XXI, várias guerras destruíram a Terra e não sei quanto da população foi dizimada. Que eu falei, né? Ele já tinha explicado qual era o grande problema ali. Só que tem uma explicação maior, que ele explica que os Daleks se aproveitaram e usaram os humanos como escravos para roubar os recursos da Terra e levar para Escaro. Inclusive, é a Jo que indaga isso, que ela fala, pô, mas por que eles precisam estar minando a Terra? Uhum. Aí ele fala, os recursos da Terra são importantes. Recursos eles naturais. levam daqui direto pra Escaro, porque eles precisam Isso. disso pra continuar a produção deles de tudo. Exatamente. E outra coisa que é legal também de falar, que as máquinas do tempo que estão dentro do episódio, que a guerrilha usa São e as tudo caixinhas, mais, né? é feito daquele material, né? Dalekanium. Ah, sim, eles usam, é verdade, eles usam metal de Dalek para as coisas, inclusive a bomba, parte dos equipamentos ali é feito de Dalekanium, né? Eles chamam, é engraçado isso, que eles chamam de o explosivo de Dalekanium. Uhum. E aí parece que é o Dalekanium que é explosivo, mas na verdade não. O Dalekanium, ele é uma liga metálica. O ferro que os Daleks são feitos é um Dalekanium. O case, não é né? ferro, né? O metal da casca é Dalekanium. Exato. Então essa é uma bomba feita desse metal e dentro tem um explosivo. Que é o que vai ser estourado lá na frente. Exato. E aí, claro, né, que agora que os guerrilheiros sabem que o doutor é a grande esperança deles, a grande esperança. eles mudam a chave e eles que agora vão fazer as vezes de salvar o doutor e a Jo. Pois é. Das garras dos Daleks. Exato. E nessa hora aí é legal porque a gente vai chegar numa cena que a gente tem lá aqueles... Dois dos três guerrilheiros que estavam no passado, né? Nessa altura do campeonato eles já foram pro futuro também e tudo mais. Isso. E eles estão ali, não só eles, tem um outro cara, né? Outros guerrilheiros ali sentados parece um túnelzinho, um lugar meio apertado. E eles estão conversando com o doutor sobre o plano, que ele fala assim, mas peraí, deixa eu tentar entender as coisas. Como é que é a perspectiva de tudo? Eu tô sabendo que teve umas guerras, e aí, o que tá acontecendo? Aí eles falam, não, o lance é o seguinte, esse cara, o Sir Reginald, sabe por que a gente queria matar ele? Não, por quê? Porque o lance é que o Sir Reginald, ele é mal intencionado, ele não é uma pessoa boa. Aí o doutor fala, peraí, não é ele pode não ser uma pessoa fácil, ele é meio arrogante, mas ele não é um cara ruim. Mas mal ele não é. Aí ele fala, não, é sim, porque nesse dia da Conferência de Paz, ele vai reunir todos os líderes de Estado ali, mais importantes do mundo na época, vai levar pra casa dele depois da conferência, pra tomar um chá, fazer um after ali, e o lance é que ele vai explodir ali a casa e vai matar todo mundo. Ele mesmo vai implantar uma bomba. E vai matar geral. E ele não foi rápido o suficiente pra salvar. Então ele se mata no processo, né? Ele aí, vai morrer no processo. Exato. E isso causa o mundo fica completamente abalado. E isso é o estopim para a Terceira Guerra. Inclusive, a Thaís na hora falou o comentário mais certeiro de todos. Ele seria o Francisco Ferdinando dessa guerra, né? Exatamente. Que a morte dele e de todo mundo que estava em volta
em tese... E ocasionar a engatilharia a Terceira Guerra, que, por consequência, fazia a Terra ficar fragilizada, que ia abrir margem para os Daleks chegarem e escravizarem todos. E aí o que eles falam? Qual o plano? A gente estava tentando de tudo que é jeito, dar um jeito de fazer a humanidade sobrepujar os Daleks, mas não dá. Então o que a gente pensou? Vamos um passo atrás. Vamos voltar no tempo. A gente pegou parte da tecnologia dos Daleks de viagem no tempo, manufaturou nossas coisas. Desenvolveram. A gente foi pro passado pra matar o Sir Reginald antes Impediu dele sequer fazer a conferência de paz, porque aí não teria como ele matar todo mundo e não faria com que o mundo ficasse fraco pros Daleks invadirem. Exato. O plano é até lógico. Faz todo sentido. Mas o doutor fala, não, peraí, mas não é por aí. Tem umas falhas aí. Tem umas falhas. Eles falam, não, você quer impedir a gente? Ele fala, não. O fim eu concordo. Impedir os Daleks de tomar o poder, não, né? Ótimo. Os meios eu não concordo. Vocês querem matar o cara? Primeiro, não precisa matar o cara. Segundo, não é bem por aí, ele não é tão ruim assim. Como é que tá? Quem tá lá no passado? Ah, ficou o fulano, ficou um cara lá. É o Shura. O Shura ficou lá. Ah, tudo bem. O que ele levou? Ah, equipamento de guerra. Sim, mas o quê? Coisa de infiltração? Ele falou, sim, levou equipamento de espionagem, coisa pra se infiltrar. Armas. E algumas armas. Ah, o que tinha nessas armas? Tinha alguma coisa próxima a uma bomba? Eles falam, sim, tinha a bomba de Dalecânio. Aí, inclusive, a gente vê a cena, né? Enquanto eles estão falando, tá lá. aparece o Shura no passado implantando a bomba. Aí eles falam... Ali na adega, inclusive. Aí ele fala, então, vocês não se ligaram à merda que vocês estão fazendo. A bomba que vocês sabem que explodiu, que vocês acham que foi o Sir Reginald que colocou, não foi ele. Foi o Shura numa tentativa de salvar a qualquer custo ali a missão dele. Isso. Porque, em tese, ele foi o único que ficou pra trás ainda tentando fazer alguma coisa. Sim. E ele vai explodir o local da conferência e vai matar todo mundo. Exatamente. Então vocês criaram um paradoxo, porque a bomba que vocês estão tentando impedir de explodir, vocês mesmos mandaram pra lá e vocês vão explodir. A bomba veio de vocês, exatamente. Vocês causaram esse mundo fudido do jeito que tá. Vocês estão presos nesse paradoxo, né? É muito legal. E nessa hora, o Sir Reginald, ele está voltando já da sua missão em Pequim com todo mundo ali, né? Vários representantes de vários países e tudo mais. Diplomatas, cônsules e tudo aí mais. eles começam a entrar na casa e aí chega o doutor, né? Ele já conseguiu ir pro presente. Quando ele descobre isso, vamos ele fala, voar. Não, vamos agora. A gente vai agora lá resolver isso. Eles conseguem voltar pro passado, né? Pro século XX. E ele já vai na hora avisar o brigadeiro. Ele fala, brigadeiro, ó, seguinte, ele chega. Pode. E é muito louco, porque ele chega ali... O desespero é real. Quando os caras estão entrando, ele, brigadeiro, tira ele daqui, tira esse cara daqui agora. Ele não quer ir embora de jeito nenhum, né? E o Reginald, ele não foi o cara do doutor, ele tá falando, o Lethbridge Stewart, tira esse louco daqui, esse cara é maluco. Tá vendo que isso que ele tá falando não existe, é conto de fada? Aí o brigadeiro fala, olha, seguinte, essas paradas esquisitas, eu sei que é estranho, mas o doutor tá sempre certo. Se ele tá falando pra sair, vamos sair. E ele bate o pé, ele fala, não vou sair. Aí o brigadeiro, nessa hora também... Mano! Ele toma uma atitude ali, ele toma as rédeas pra ele, né? Mano, maravilhoso apenas, ele chega e fala, não, se o doutor for pra sair, você vai sair. E aí, pega ele, pode botar pra fora, pode evacuar aqui. Ah, mas os meus papéis, tá aqui os seus papéis, pode ir embora. E começa a evacuar o lugar. Não, ele é muito incisivo, assim. Ele fala bom. por cima do Sir Reginald, tipo, Sir Reginald! Gritando, bem putão mesmo, bem autoritário, assim. E assim, estaria tudo resolvido. Se E fosse só cara, isso, né? se fosse só isso, tava de boa. Tava bom. Só que acontece, lá no século 22, os Daleks já sacaram, já ficaram sabendo do plano. Lógico. E eles falam, não, vamos pegar os órgãos, vamos baixar no século 20, e se a gente tem que matar esse cara e todo mundo pra garantir que ele, né, o mundo fique instável pros Daleks tomarem conta, a gente mesmo vai baixar lá e a gente vai fazer o mundo ficar fragilizado. Vambora. Exato. E quem vai ali em defesa dos humanos nessa hora? Justamente o controlador, que ele fala, não, muito vocês bom. não estão vendo? O mundo tá todo destruído por causa de vocês. Eles falam, não, você não é ninguém. Ele fala, pois é, eu não sou ninguém, mas hoje talvez eu tenha ajudado a exterminar vocês. Muito e aí eles matam foda. ele, eles exterminam ele. Sim, infelizmente, né? Temos aí essa baixa. Sim. Essa triste baixa. A gente vê que no final, tanto ali a facility principal, né, do controlador, quanto os guerrilheiros estão do mesmo lado. Claro! Os humanos ficaram do mesmo lado. Todos eles estão tentando impedir que os Daleks tomem conta. Sim. Porque os Daleks tomando conta, tá todo mundo fodido. Sim. Então, assim, no fim das contas, é muito legal isso, gente. Essa coisa da linha cinzenta mesmo, assim. Tipo, no fim das contas, vocês estão lutando contra um inimigo em comum, que são os Daleks. Entendeu? Porque são eles que estão tentando ser os grandes autoritários da porra toda. Estão sendo, né? E aí os Daleks baixam ali no presente com os órgãos e Sim. começa a cena de guerra Agora mesmo. pega pra capar. Pois Unity atirando
nos Daleks, atirando nos óculos. Como todo bom arco do Pertwee, piu, piu, piu. Pois é, aí tem Dalek também exterminando um monte de gente daí. Mano, tem um é monte de maravilhoso. baixa. Tem, maravilhoso, né? Várias lutinhas. E isso é uma situação, assim, a gente vê que os Daleks tem uma hora que eles estão entrando na casa. Sim, com os óculos, estão sim. entrando ali no prédio que já está evacuado, já não tem mais ninguém, mas ainda tem o Shura embaixo, na adega, e o Doutor e a Jo vão lá pra impedir ele. Fala assim, cara, para, não estoura isso. Não, é uma missão. Não, amigo, se você tentar cumprir essa missão, salva, né? já era, aí que vai dar merda. Não, mas eu vou fazer. E o lance é que ele fala, não, você daqui. O Doutor e a Jo saem, eles falam, tudo bem, então vambora. Não tem o que fazer. E ele fica na casa e explode tudo. E nisso aí, ele tanto roda, os né? Daleks quanto os óculos estão lá dentro explodem junto. Sim. E o lance é que, na verdade, eles tanto faz como tanto fez eles estarem ali dentro, porque só o fato, né, eles isolaram todo mundo, eles tiraram todo mundo de dentro daquele lugar, o lugar explodiu, então nunca aconteceu o evento ali que faria com que o mundo ficasse estremecido, né, que seria a morte de todos os diplomatas e cônsules e tudo mais, e a suposta culpa do Sir Reginald lá, nada disso aconteceu. O doutor evitou que isso acontecesse sem matar o cara, né? O que é melhor ainda. E o futuro tá assegurado. Ou seja, esse século 22 que a gente conheceu ali, o Shura, todo mundo, os Daleks trabalhando com os órgãos, o doutor suprimiu esse futuro. Ele nunca vai acontecer. Porque não houve a morte dos cônsules, o mundo não ficou estremecido, não vai ter brecha pros Daleks chegarem e invadirem, e é isso. É mais um episódio daqueles em que o doutor, ele muda algo, sim. Ele mexe com o que já foi feito. E, mano, é uma coisa em uma escala muito grande na realidade. Porque pensa que se a Terra, durante todo esse tempo, século XXI, século XXII, sofreu com a guerra, se nada disso aconteceu, muitas coisas mudaram, foram então, reescritas. Mas esse episódio é legal por isso, porque a gente tem ali... Ele mostra como uma pessoa... Pode mudar muda tudo. Porque como disse Galadriel, até as menores pessoas podem mudar o curso do futuro. Even the smallest person can change the course of the future. Beijos, maravilhosa Kate Blanchett. Sim, então, também como diria aí o Sétimo Doutor, né? Que às vezes uma pedrinha que você joga no lago faz uma ondinha, mas vai repercutir no negócio. Ripple effect. Efeito borboleta. O efeito borboleta, o efeito de onda, né? Sim. E qual o grande lance? É isso, tipo, o Reginald, ele era... peça-chave nisso aí. Sim. O fato dele estar ali e matar todo mundo, ou morrer, ou poderia garantir o futuro da humanidade. Com entendeu? certeza, com certeza. certeza. E aí o doutor, ele consegue fazer aí o outcome perfeito, né? Maravilhoso. Não é... O cara tá vivo, não tem Dalek entrando, e a gente pensa, né, tipo... Ah, beleza, o Controller morreu ali no final? Infelizmente, sim. Então, só que não necessariamente, porque como esse futuro mudou, esse cara nunca foi trabalhar com os Daleks. Não existe o Shura a família não dele ali. tendo que trabalhar, nada disso aconteceu. Então, assim, o doutor, ele assegurou um futuro melhor pra humanidade, mudando ali as coisas. Muito bacana, gente. O cara tá exilado porque ele interferiu demais, e agora... ele interferiu mais ainda. Porque é isso que o herói faz. Ops! Eu queria que minha TARDIS funcionasse, mas não vai ser tão cedo. Vocês vão me deixar preso aqui? Então tá bom, vamos ver se eu não vou conseguir interferir. Exatamente. E aí, pra fechar, eu já tô com foda-se também, né? Nesse negócio da interferência. O arco, ele termina com uma lição de moral, né? Porque o Sir Reginald chega ali pra ele e fala... Ele chega, e aí, você viu o que pode acontecer? Não, eu vou tomar conta pra segurar a paz aqui com todo mundo. Ele fala, pois é, você viu o que acontece. Ele, não... Eu quero que seja sempre um futuro melhor. Ele porque eu e a Jo, a gente viu como é o futuro ruim, né? Não, Jo? Aí ela concorda assim e o arco acaba. É muito bacana. Então tem um negócio assim, tipo, cuidado com as suas ações. Cuidado elas têm consequências. Todas as suas ações vão ter consequências no futuro, pequenas ou grandes. E é muito legal a forma como ele consegue... dá um jeito nisso tudo. Sim. E salvando o maior número de pessoas possível. Sim. Dentro ali da circunstância. Só a humanidade. Dentro do possível. Só 2 séculos de humanidade. Só. É que a gente sente, a gente acaba sentindo a morte, por exemplo, do Controller. Não, elas aconteceram, mas foi suprimida essa linha, né? Exatamente. Pois é. E assim acaba mais um arco, primeiro arco da 9ª temporada. Sim, 72, estamos nos anos 70, 72. Pois é, porque, né, como já falamos aqui, mas eu sempre gosto de repetir. Cada temporada do Pertwee começa em janeiro e dura 6 meses, né? A temporada inteira. Aí os arcos vão perpassando aí os meses, né? Então, a gente ficou sem Doctor Who aí, o pessoal que estava assistindo na época, por 6 meses, né? Rolou esse hiatinho e voltou em janeiro. E no ano anterior, a BBC foi esperta. Porque no Natal, eles reprisaram o arco The Demons, que foi o último. Que arco bom pra ver
no Natal, né? O arco do demônio. Do demônio. Pois é. E aí a BBC começou a divulgar, né, o Day of the Daleks, que estreou dia 1º de janeiro. Sim, ele abriu o ano. Ele abriu o ano novo. E o comercial eram os Daleks ali perto do rio Tamisa gritando Exterminate. Sim. E assim, gente, Dalek Mania, BBC, né, claro, mamou dessa fonte aí. E qual foi o resultado? O segundo episódio desse arco, ele teve 10,3 milhões de espectadores, que a última vez que isso aconteceu foi 6 anos antes, em Daleks Master Plan. Olha, pra você ver a força que os Daleks têm, né, cara? Exatamente. Então, assim, a volta triunfal dos Daleks garantiu uma audiência enorme pra BBC. E outra curiosidade legal é que cada arco tem um código, né, ali pra BBC, sim. pro controle. Código de produção. Código de produção. E o código desse é KKK. KKK. KKK, ué. Pra gente, KKK é risada, né? Tem gente que ri com KKK. Eu não gosto. KKK também é Ku Klux Klan. É KKK. Took my baby away. Bem, tem Dalek, né? Então... Pois é, exatamente. Outra coisa legal é que essa é a primeira história de Daleks que não foi nem escrita nem coescrita pelo Terry Nation. Sim. Porém, sabemos que eles sim têm os direitos até hoje, inclusive, não, a né? família Nation sempre ganha uns trocados aí. Exatamente. Porém, né, claro que ali ele aprovou os roteiros e tudo mais. Ele achou bem interessante, ele curtiu os episódios e ganhou aí 100 libras. Olha, 100 libras é quantos milhões de reais hoje em dia? Hoje em dia dá pra tá comprar dando, uma casa, cara. Tá dando uns 7 mil, 8 mil reais, né? Ah, sim. Caraca. Por baixo, né? Muito bem, como a gente já falou aí no começo, esse arco originalmente não tinha Daleks. Na Sim. verdade, ia ser só o resto da história sem os Daleks. Inclusive, se você tira o elemento Dalek dessa história, ela funciona. Exato. Se a gente fosse reescrever ela sem o Dalek, era fácil. Você podia fazer, Não é difícil. sei lá, a organização ali do controller que tava afim de garantir o mundo ir pra merda, porque senão ela não ia acender o poder. É. Ou os Ogrons, ou qualquer coisa. Isso. Ou, sei lá, usar os Trods, sabe? Qualquer coisa. Sei lá. Mas aí, o que aconteceu, né? O Barry Letts falou, não, a gente tem que abrir a temporada com os Daleks. E aí o Tarsem Dix falou, beleza, vou pegar esses roteiros, né, o roteirista Dalek. é o Louis Marks, e ele falou, vou enxertar Daleks, exatamente. Falando em enxertar, né, isso é importante, né, porque a gente tem esse arco lá de 72, né, cara, como abre 72. Isso. E ele, eventualmente, ele teve aí os seus releases em VHS, Pois passando na TV e tudo mais. E como era ele antes? Olha, é como você vê hoje quando você pega o DVD? era De diferente. forma alguma. Era diferente. Exatamente. Bem porque diferente. hoje, dependendo do release que você pega, porque, por exemplo, quando eu assisti isso lá atrás, anos atrás... Quando você não era tinha- jovem. Não tinha DVD, não tinha release em DVD ainda. Então eu vi o que eu acredito que era um RIP de VHS. Sim, E provavelmente. nesse RIP, o que a gente tinha? A gente tinha a voz dos Daleks de um jeito. Isso mesmo. Todos os, como chama? As mudanças de cena ali, né? A ponte entre uma cena e outra Sim, os cortes. eram só cortes secos, né? Exato. No DVD a gente tem a voz refeita, que é a voz do Isso. Nicholas Briggs fazendo a voz do Daleks. Nicholas Briggs é quem faz as vozes atuais Hoje. da série moderna e dos Daleks. E do Isso. Salem, enfim, da maioria dos vilões. Aham. E a gente tem essas mudanças de cena. Então, por exemplo, quando vai pro futuro, sempre tem ali um panorama de como tá lá fora o mundo. Isso dá uma amplitude no episódio, mas Com originalmente certeza. não tinha. Não tinha nada disso, e a voz dos disso. Daleks era horrível. Pois é, porque o que aconteceu? A voz original dos Daleks dos anos 60 era o Peter Hawkins. Sim. Aí, ficamos aí 5 anos sem Daleks. Aí, eles contrataram uma dupla pra fazer as vozes, que foi o Oliver Gilbert e o Peter Messalini. Eles não sabiam direito fazer, que né? Tava começando, né? Tava começando e terminando também, porque foi o primeiro e último arco que eles fizeram. Pois é. E aí depois que o Barry Letts contratou o Michael Wisher e o Roy Skelton. Mas assim, este arco em específico, que foi o retorno triunfal dos Daleks, as vozes Ele foi estavam marcado por uns tava problemas, diferente, né? Inclusive, se você pegar esse release antigo do Fred aí que ele falou... Do Fred, né? O meu release, eu Não, gripei. que o Fred falou é super diferente, nem parece os Daleks, é outra Não, é sonoridade. cansativo. É porque eles falam assim, É. desse Se jeito, lá, bi, frases muito grandes e você fica com falta de ar, sabe? Porque você vai ficando agoniado que eles não estão acabando a frase. E o Nicholas Briggs não. Não, Ele fala assim, e ele fala rápido, e você tem, sabe? E outra coisa, a entonação deles tá diferente. Sim. Não tem entonação de Dalek, é super não, estranho. Tem, vai. Também não vamos jogar cheio Não. de graça pros caras. Né? T,
Tem, mas ficou bom? Mas é um Dalek começo de carreira. Não ficou bom, não. Não ficou muito bom, não. Tanto que eles refizeram aí. E outras coisas também que foram inseridas são efeitos de batalha, né? Sim, Esse é um arco que é claro. marcado ali por um confronto Dalek, Ogron e humanos. E no original, era basicamente eles andando em direção ao outro e pessoas Isso. caindo com aquele efeito de cor trocada. E não né? só isso, né? Tinham apenas 3 Daleks. É, que é o né? Caramelo e os outros dois. A BBC, ela só tinha esses 3 props, que aliás foram repintados, né? reaproveitados. Eles não construíram nenhum Dalek pra esse episódio. Sim. Então, assim, dava uma sensação de, tipo, tem pouco Dalek aqui. Não, e outra, essa cena da luta, que nesse release do DVD é super dinâmica, né? Tem gente pulando pra um lado e Sim. tiroteio, e você vê os Daleks invadindo a casa. É empolgante. Ela é dinâmica, ela é rápida. Na versão antiga, era lento, tipo, você vê, era só uma Sim. andada com um monte de gente caindo. E a gente Bem tem... sem gracinha. Mas em compensação tem uma cena que caiu nessa versão aí remasterizada e tudo mais, que é muito engraçada, que na versão do DVD a gente vê os Daleks invadindo ali pela fachada, né, pela entrada da casa. Na frentinha. No original eles iam pelos fundos, e como eram só 3, você vê que é um negócio muito de pouquinho assim, e o Dalek ele vai abrir a porta, ele só encosta o entupidor assim, tipo... Sabe? E a portinha abre, assim, muito Não delicadamente. tem isso mais. Assim, engraçado. Porque eu sou um grande defensor de não alterar muito essas coisas. Eu acho que assim, a gente tem verdade. que consumir a parada da forma mais próxima à experiência original. Eu também acho, eu Tanto super que quando a gente concordo. foi assistir isso, eu falei, cara, esses efeitos são muito... Porque, de novo, eu assisti esse arco a primeira vez tem anos atrás, tipo, quase uma década atrás, Por ou aí. mais, na real, né? É, e o tem DVD mais de uma saiu década. depois. Aí eu não lembro direito como era, só que eu tô vendo esses efeitos que é super moderno. Eu falei, não, tem uma coisa errada, isso foi inserido depois. Então você falou, Com não, certeza realmente. dá pra ver que é depois. Aí eu falei, não, então peraí, então eu vou caçar ali no meu... Eu tenho esse release velho, eu tenho que ter, porque eu assisti antes, e aí não deu outro, eu tinha, e é estranho... Óbvio que a gente acabou vendo a versão do DVD, até porque a qualidade da imagem é melhor. Mas eu acho que vale a queria ter pena ver opção. as duas. Eu queria que o DVD viesse com opção de deixa eu ver sem essas adições, entendeu? Sem as alterações, né? Só pra ter experiência mesmo. Claro, com certeza. Não que os efeitos não sejam legais, são legais pra caramba, tá? É mais São empolgante, legais. mas eu queria ver. Eles acrescentam a experiência. Mas eu acho bacana você ver os dois jeitos. Pra você ter Sim. uma noção de como era e de como os inclusive a gente Daleks não sabe nem como soavam. vocês viram, né? Se vocês viram do DVD, que nem a gente, se vocês viram de algum release de fita. Pois é, né, sei. gente? Mas eu acho que tem que ver, sim, os dois jeitos. Eu Sim, acho sim. interessante ver as duas formas e até pra notar as diferenças entre um e outro e tudo mais. Uhum. Muito bem, né, gente? No último episódio ali do arco, os Daleks falam pro doutor, eles explicariam ao doutor como eles destruíram os Daleks com o fator humano do Evil of the Daleks. Ah, é verdade, que tinha isso, o Human Factor. Isso ia ter numa explicação no 4º episódio desse arco. Mas a cena foi cortada por conta de tempo, não coube, enfim. Mas o quadrinho Bringer of Darkness, né, da Dr. Who Magazine de 93, mostra o segundo doutor encontrando os Daleks no final de Evil of the Daleks. E eles falam pro segundo doutor? O segundo doutor. E aí os Daleks falam pra ele que os Daleks com fator humano foram exterminados. Ah, porque eles eram puros. Isso, então assim, isso ia ter nesse arco, não rolou. E aí, lá em 93, a Dr. Who Magazine fez um HQ mostrando essa ceninha extra Legal. do doutor descobrindo, então, que esses Daleks eles foram destruídos, né? Eles Olha foram aí. exterminados, né? Outra coisa legal é que no audiodrama Planet of the Ogrons, é de 2018, Ah, sim, isso é bem legal. com o 8º Doutor Sim, Iblis, sim, sim. maravilhosa Hakitra Carr, Sim. é revelado que, na verdade, durante esses eventos, não existiam Ogrons originalmente, e os Daleks incluíram eles só depois da Guerra do Tempo. Isso acrescenta uma Uma camada extra, exatamente. Eu ia falar para os disso. eventos. Porque se o doutor conseguiu evitar que esses eventos acontecessem, já é uma coisa. Sim, só que esses eventos já estavam alterados a princípio. Exatamente. Sim, é muito então, maneiro assim, isso. é o... Sei lá, o Inception do É a Inception. camada da camada. Da camada, né? Sim. Por dentro dos eventos aí. Outra coisa legal de se falar, né, aí dos bastidores, a gente falou que o Delgado não vai mais aparecer, pelo menos por algum tempo, e não como regular. E outras pessoas também não vão ser tão regulares. Por exemplo, os atores que fazem o pessoal da Unity, eles não assinaram um contrato para a temporada inteira. Então, assim, a BBC fez um acordo que eles iam aparecer em episódios pontuais. Você diz Bento e Yates, né? E também o Brigadeiro. O Briga também? O Nicholas Kearney também. Olha aí. E
Os únicos 2 atores que assinaram contrato para mais 20 episódios foi o Jon Pertwee e a Kate Manning mesmo. Tá. Né? Então São os vamos ter um principais. pouquinho menos de Unity aí. E outra coisa interessante é que o Jon Pertwee e a Kate Manning, eles não gostaram muito de trabalhar com Dalek, não. A primeira experiência não foi tão bacana. Eles disseram, inclusive, que este arco é o menos favorito da história deles, assim, louco da era deles. Uhum. Assim, na Radio Times de 2012, a Kate Manning falou, né? Essa história me irritou. Eu e John havíamos acabado de voltar de Ibiza e o diretor, né, o Paul Bernard, era legal, mas era muita ação. Eles cometeram um erro de fazer os caras atirarem nos Daleks. Era idiota, eu não gostei. Mas gostei da perseguição de moto que eu e o Joe fugimos dos Ogrons. Foi divertido. É, a motinha da pneu murcho. A hora da motinha foi legal. A luta ali dos Daleks, Ela não ela e gostou. o Pertwee acharam É. chato, idiota, besta. É um arco bacana, né? Às vezes é porque eles tinham também saído. O último arco que eles tinham feito era The Demons, né, cara? Pois é. Não, e assim, era outra pegada, né? Era outro ritmo. É. Eu acho que quando eles... E outra, né, gente? Só 3 Daleks também é meio... Se fosse um Não, arco mas mais é- grandioso, mas é talvez engraçado. eles tivessem achado um pouco mais interessante. Isso acaba que entra um pouco na explicação da minha nota lá na frente, mas é uma verdade. Esse arco é legal? Ele é legal. Mas o lance é o seguinte, os 3 primeiros episódios, ele vai naquele ritmo bem mais ou menos. Aí chega no quarto, ele fica muito legal. 50 coisas acontecendo. No quarto episódio, o arco ele sai de uma nota média pra nota alta. Não, isso é verdade. Ele fica muito legal. Os 3 primeiros episódios só É sentam as morno. bases. É. assim. Talvez isso tenha feito ela ficar tão bodeada, porque realmente É. os 3 primeiros episódios é só explicação e é meio chato, é muito vai e Nada volta. acontece feijoada. E só no quarto é legal. É. E nessa cena que faz tudo ficar tão legal, ela nem tá. Pois é, Porque ela não tá ela e nessa o John cena. estão naquela outra cena lá embaixo falando com o cara só. Então eu É. acho que pra eles, em relação a estar na parte de trás, na produção da coisa toda, É. soou meio chato. A gente só acha legal porque a gente vê depois a peça pronta, né? É, eles não estavam no meio da ação de fato É. com os Daleks, então pra eles não foi tão divertido assim. Pode ser. Então, assim, é engraçado, né, ela falar isso. Ah, mas normal, sempre tem arcos favoritos, arcos meus favoritos dos atores. Ah, sim, com certeza. E, tipo, eles estavam voltando de férias É. também, né? Tá cansado, né? Ficar mais uma semaninha Eles voltaram descansando. de Ibiza, Né, sabe? tavam Das curtindo. praias lá, É. aí de repente tem que voltar a trabalhar, né? Pô, mas foi tirar chato, férias né? com um amigo de trabalho também. É, Mas é porque eles eram muito mas amigos. eles eram muito Eles eram muito próximos. amigos. Eles eram realmente... Até hoje, a Kate Manning, ela posta muito no É. Twitter, tipo, fotos deles dois juntos. Sim, sim. E Eles eram sempre muito saudosa, parceirões. né? É. Sempre com saudade, assim, é muito bonitinha a relação deles, né? Pois é. Eu adoro quando as duplas de Doutor e Companion guardam esse carinho aí pro resto da vida, Mas é né? meio recorrente, né? É sempre assim. Tipo Porque a é um Carol cara que e o você fica Hart, muito né? tempo, né, cara? O McCoy e a Sophie, é muito bonitinho, viu? Você fica muito tempo com aquela pessoa trabalhando direto, vendo quase todo dia praticamente, você faz uma amizade. É um vínculo, É um né? vínculo Um forte. vínculo muito forte mesmo. É muito bonitinho, eu gosto disso. Pois é, esse arco, né, assim como vários outros arcos de Doctor Who, ele não tem só versão em TV ali, o arco em si, Sim. mas também tem novelizações. Claro. E esse arco, ele foi novelizado ali como Doctor Who and the Day of the Daleks, normal, Sim. bonitinho, a capa ali com John Pertwee, com tudo Isso. como tinha direito, lá fora. Sim. Só que, pra surpresa de muita gente, que acha que Doctor Who só foi publicado aqui agora, na série moderna e tudo mais, É chada, né? não, É mentira. porque lá atrás, e quando eu digo lá atrás, é tipo 1974, Olha lá, anos 70, hein? anos 70, a Global Editora lançando Doctor Who and the Day of the Daleks aqui, com o título Doutor Who e a Mudança da História. Olha lá. Na capa, a gente tem 2 Daleks Sim. esquisitinhos, Como, um Ogron, como deve ser. sim, um Ogron e o William Hartnell, o primeiro o doutor. quê? Mas o quê? Pois é, cara. Explica isso direito aí, cara. Pois é, cara, essa capa, a capa que eles usaram parece muito com a capa de Doctor Who and the Daleks, É. só que é uma mistura de capas ali, e aí eles pegam Tiraram o Pert e botaram o Pertwee e Hartnell. botaram o Hartnell, porque a gente teve outras publicações em português de Sim. Doctor Who, de histórias do primeiro doutor, e essa não era o primeiro doutor, então eu acho que eles só socaram ali pra ter as pessoas associarem a capa, Para né? as pessoas falarem, não, peraí, é o mesmo cara, É. é a mesma coleção, vamos manter. Pois é, e justamente, é traduzido, tudo certinho, o português não é português de Portugal, o português Não, daqui, Brasil. traduzido pelo Márcio Pugliese e o Norberto de Paula Lima, cara. Olha aí. Esse livro, inclusive, vocês conseguem achar e vender na internet. É verdade. Tem lugares que vendem a R$50, uns R$80, esse livro existe, cara. Muito Ele é legal. no formatinho, estilo Target mesmo,
E veio pra cá, cara, traduzido, PTBR, nos anos 70. O que eu achei mais legal é que tem um Hartnell e não o Pertwee. Então, isso é muito fora da caixa, né? Isso é muito Brasil, né, cara? O que acontece? É tipo o fantasma laranja, né? Que publicava laranja aqui quando tinha tinta. É tipo isso, né? Não tinha Pertwee e botou Hartnell mesmo. Pois é, né, gente? Muito louco. Deixa eu só finalizar nossas curiosidades aqui. Isso foi uma curiosidade também. Pô, com certeza. Uma das melhores, inclusive. Só pra falar, os working titles, né? Os títulos provisórios, que era The Ghost Hunters. Ah, seria maneiro. Years of Doom. Years of Doom? Tipo Anos de desgraça. Anos de perdição. The Time Warriors. Por quê? Ah, mas o York a gente vai ter um arco depois assim. Sim, exatamente. The Day of the Daleks, né? Com The, porque esse arco não tem The. É porque assim, não é só o day. dia dos Daleks. É um dia só dos Daleks. Não é o dia, é um dia dos Daleks. E o último, a equipe de produção tava com muita preguiça e só deixou Ghosts. Fantasma. Ghosts, Entendi. exatamente. Tá bom. E o título é baseado no Simples, livro... minimalista. Minimalista, exatamente. E o título é baseado aí no livro The Day of the Jackal. O dia do Chacal, O Dia do Chacal. Não dia do Chacal. Não. O dia. The Day of the Jackal. O livro é de 71, depois teve um filme também, né? E é sobre a tentativa de assassinar o presidente francês, o Charles de Gaulle. Interessantíssimo. Charles de Gaulle. Mas o mais legal é que esse livro foi escrito por Frederick Forsyth. E o aniversário dele é 25 de agosto também. Que é o meu aniversário. Só que de 38, olha lá. Um pouquinho, ele é um pouquinho assim mais velho que eu, né? Só um pouco. Só um cadinho, entendi. Umas Tá bom. décadas Mas aí. que louco, o Frederick também 25 de agosto. Olha aí. Exatamente. Inclusive esse podcast ainda vai no último dia de julho, É verdade. né? Ou seja, a partir de amanhã, se você tá ouvindo no dia do lançamento, Meu faltam só 25 dias dias. pro aniversário. E ele vai pro falar aniversário isso. do Frederick Forsyth. também. Exatamente. E o Fred vai falar disso provavelmente em todos os podcasts até o aniversário dele. Olha aí, tá certo, tem que falar, cara. Tem Eu que gosto de falar. comemorar aniversário. É lógico, Assim tá como eu certo. gosto de vir aqui comemorar cada arco que vai passando, cara. Porque é mais aí pra história de Doctor Who que a gente vai destrinchando com vocês. Sim. É muito importante pra mim. Com certeza. Sim, e o que também é muito importante, como sempre, momento das notas. Dê aí a sua nota de Hartnell ao Whittaker para esse primeiro arco com Daleks, com John Pertwee. Dia dos Daleks. Olha, pro Dia dos Daleks, eu vou dar aqui um Eccleston. Não é, olha só. Um Eccleston, Caramba. um Eccleston. Tá bom, por quê? Porque, de novo, né, foi o que eu falei, assim, não é o melhor arco dos Daleks, né, a gente já viu os Daleks em situações muito mais grandiosas e interessantes, e assim... Eles já foi- tiveram dias melhores, né? É verdade. E assim, foi aquilo que você falou, né, 3 episódios de... Marromeno. Não é que é mais ou menos, é que é devagar, é lento, tipo, tem uma hora que você fala, gente, acontece alguma Ele é mal, coisa. eu acho que ele é mal dividido. Assim, Distribuído, ele né? Ele devia ser, tipo, o primeiro episódio O de ritmo explicação, tá- talvez o primeiro e o segundo mais explicação. Isso. E no terceiro e no quarto, ser o ritmo do quarto. Já pega pra capar. É. Chega no terceiro, você tá assim, gente, aí, pelo amor de Deus, não vai acontecer nada. Mas, de novo, é um arco bacaninha. Eu gosto. É aquilo, legal. é um arco ok. Assim, não é o melhor arco de Daleks, óbvio. Não Tá. é o melhor arco de Daleks, mas tá bom. Tá bom. Ok. Uma boa estreia 9, aí pra 9ª temporada. Eccleston de Whittaker, ok. 9 de 13, Exatamente. Quero saber sua nota, Fred, por favor. Estou curiosa. Vou dar... Deixa eu ver o que eu vou dar. Acho que eu dou um David Tennant. Olha aí, Não, mãozinha, eu dou um aumentou, décimo, dou um aumentou um décimo. pouquinho a minha. Ou será que eu dou um mãozinha? Não, dou um décimo. Porque acontece isso que eu falei, né? Ele não é um arco ruim de forma alguma. Não é ruim. É, É legalzinho. Não, vou dar uma mãozinha assim. Vou dar uma mãozinha, sabe por quê? Porque teve aí o pontinho da... Botaram os efeitinhos, aí ele ganha mais meio ponto, entendeu? É chamado Nicholas Briggs. É, pois é, então ele teve um cuidado, porque realmente, ele é um arco importante, ele é a volta Sim. dos Daleks depois de muito tempo. É. Só que ele peca por esse problema que eu falei, tipo, ele parece ser meio mal editado ou mal dividido. É. A gente vê que, por exemplo, é um arco que, isso não influi em nada na história, tá? Mas passam uns erros, tipo, o diretor, ele era também iniciante, ele deixa passar, tipo, Isso. uns efeitos sonoros que não era pra ter nos É. episódios. É. Tipo, sabe aquela na hora que tá acabando o episódio que já entra o tema de fechamento? Ele deixou E que isso é exatamente vazar, igual né? no comecinho do outro episódio. Isso. Ele deixa isso vazar. E aí fica estranho. Fica esquisito. Isso não influi em cima da nota, mas o que eu tô falando é assim, parece que ele tem essa má divisão É. na hora do ritmo. Eu também Podia ter achei. 2 episódios de explicação, 2 de ação, mas parece que a ação toda ali acontece só no 4º episódio, tipo, que é onde ele fica muito legal. Então vai pro meu 10,5,
tem sua importância. Olha aí. É um episódio bacana. O que faz a gente ficar com média aí, vamos dar 10 aí. Deixa média. 10. 10 Tá bom. de 13. Tá bom. 10 de 13 pra Day of the Daleks aí. A volta triunfal dos Daleks só em mais esse dia pra eles. Só né? mais um dia na vida dos O Daleks. doutor alterando um futuro zoado. Tem vários elementos legais. Tem elementos nesse bacanas. arco. E é gostoso ver o John Pertwee lutando contra mais esse vilão. Yeah! Pois é. Hi! Ogrons também é bacana. Eles são legais, eles são Enfim, legais. é um arco legal, eu gosto sim. 10 de 13 é uma nota justa. Queremos saber de vocês que estão aí acompanhando a série clássica conosco, né? A gente agora sempre tem colocado no dia anterior, amanhã vai revisar tal arco e tal. E eu vi um pessoal falando, pô, maratonei e eu assisti esse mais o próximo. Então, assim, é legal ver. O pessoal já tá engatadinho, Sim, é né? legal ver que vocês já estão voltando ao ritmo de assistir as coisas junto conosco. É uma Então, delícia, né, gente? Você que assistiu aí Day of the Daleks agora, ou já tem um tempinho, e você lembra o que aconteceu, conta pra gente aí nas redes sociais o que você achou desse arco. Conta pra gente qual release você viu. Sim. Conta pra gente se você é uma das pessoas que desembolsou uma grana pra ter Doutor Who e a mudança na história. Cara, que sensacional, hein? Né? É verdade. Pra isso, é só alcançar a gente nas nossas redes sociais. Redes sociais essas, você sabe muito bem quais são. Facebook, Instagram e o pássaro ali, o pássaro Dalek, que tava sumido e voltou agora depois de 5 anos. Quais são as nossas redes sociais? Por qual usuário eles acham a gente, Thaís? Dr. Who Brasil. Só procurar Dr. Who Brasil, começar a seguir caso você não siga, porque é o que a gente sempre fala, cara. O feedback de vocês, esse bate-papo gostoso que a gente tem durante a semana com as coisas que a gente posta, é o que motiva a gente a continuar fazendo. É muito importante. Não ache que o seu comentário, que a sua interação, ela vai ter pouca importância. Pra gente, tudo é muito importante. Com certeza, gente. Certo? Pode mandar. Gosto de lembrar também aqui no final do nosso podcast que estamos no Apoia-se. Se você quer colaborar com um pouco mais do que só o seu compartilhamento, o seu feedback, seu like, você pode colaborar ali com dinheirinhos mensalmente lá pelo apoia.se/Dr. Who Brasil. Se junte aí ao nosso hall de companions que ajudam a nossa Tardes a continuar ali movendo informação de Dr. Who para os 4 cantos da internet e pela podosfera e por todos os lugares por aí. É isso aí. Certo? Foi muito bom rever aí, chamar os nossos queridos amigos Daleks para voltar aqui para o nosso review junto com vocês. Até o nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou! Falou! Tchau, tchau! Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Kátia Valéria Favalli, Otávio Ferraz, Cássio Raim Félix, Alexandre Brito, William Eduardo Proença de Carvalho, Luna Carrilho, João Paulo Ranque, Alexandre Machado Deus Ajute, Gabriel Martins dos Santos, Jair Curciol Filho, Rogério Kobayashi Tanamates, Letícia Bogdan, Natália Mantovani, Bárbara Cristina Ferreira Gomes, Wesley de Souza, Bianca Bueno, Sabrina Fernandes e Douglas Bride Rosa. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.